Meus irmãos, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre nós todos, Igreja do Senhor reunidos neste lugar, nesta noite. Seja também sobre sua vida, você que está nos acompanhando no nosso canal no YouTube, que a graça de Deus seja sobre você, sobre sua vida, sobre a sua família. Eu quero convidá-los para a leitura de um texto que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, o verso 1 e o verso 2. Eu vou começar hoje uma série de mensagens baseada no livro de Efésios, uma exposição, na verdade, da carta de Paulo aos Efésios, e eu quero, logicamente, vou começar com a introdução, capítulo 1, verso 2, e se Deus permitir, nós vamos, ao longo dos domingos, expor a carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 1 até o capítulo de número 6, os últimos versículos. Paulo, capítulo 1, verso 1 e 2, diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado. Nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, louvar o Teu nome pela vida do apóstolo Paulo, pelo homem que ele foi, como o Senhor o usou para a Tua honra e para a Tua glória, pelos seus escritos que continuam edificando a Tua igreja e abençoando a Tua igreja. Louvar o Teu nome, Deus, porque ele é uma inspiração para todos aqueles que querem andar contigo. E nesta noite nós te pedimos que Tu abra os nossos ouvidos e os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra e para sermos edificados pela Tua palavra. Nós precisamos do alimento espiritual, precisamos de vigor espiritual tanto quanto, ou mais ainda do que vigor físico. E esse vigor espiritual vem do alimento, que é a Tua palavra. E nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos alimente com esta palavra nesta noite. Fala, Deus, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Fala, Deus, superando todas as nossas impossibilidades, todos os empecilhos que nós mesmos levantamos, ou que são levantados para que nós não entendamos e não ouçamos a Tua voz. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu sei que vocês devem ter o mesmo comportamento que qualquer pessoa, qualquer leitor tem quando vai comprar um livro. Por exemplo, eu estive na reunião do Supremo Concílio, em Cuiabá, este ano, e tinha lá uma exposição com muitos livros, né? Alguns que eu conhecia e que eu até gostaria de adquirir, mas eram livros, eu não estava com condição de comprar muitos livros, mas eu queria comprar pelo menos um livro, né? E vi um livro e enamorei um livro de teologia bíblica. Olhei o livro, né? Passei por lá algumas vezes, vi preço, aguardei para ver se o preço ia cair até o final, né? Mas também, ao mesmo tempo, eu fiz uma pesquisa ali para ver quem era o autor. E depois, um certo momento, estava lá na livraria e vi um pastor que é reitor do seminário, um amigo meu, falando desse livro para outra pessoa aí, fazendo excelentes referências do autor do livro, né? E era o gancho que eu esperava, era a motivação que eu esperava para adquirir o livro. Toda vez que eu vou comprar um livro, eu procuro saber quem é o autor. Eu não compro às cegas, né? Às vezes o tema é pertinente, me é interessante, eu até gostaria de ler sobre o assunto, mas eu, via de regra, procuro saber quem é o autor do livro, né? Porque o autor do livro
a pessoa que escreveu, né, é tão importante quanto saber outras informações como preço, editora, etc. É claro que a editora, por si só, já nos diz alguma coisa, né? Claro, se eu vou, por exemplo, comprar um livro da editora Monegismo, eu já sei que qualidade o livro tem, né? Se eu vou comprar da editora Betânia, eu já sei qual é a linha da editora. Mas conhecer o autor é tão importante, ou ainda mais importante, do que conhecer a editora. Eu recebi hoje um presente de um livro da minha querida Ana Lívia. Ana Lívia é como uma filha para mim. Ana Lívia Prado de Menezes Lopes, né? Um livro, está até aqui em minha mão, Ratoque, é um livro infantil, né? E embora eu não tenha lido, eu comecei até a ler um pouco e já estou curioso para começar a ler o restante e terminar a história. Mas, embora sabendo que Ana Lívia não é uma escritora ainda famosa, mas eu conheço a Ana Lívia, eu conheço o caráter dela, eu conheço a vida dela, eu sei quem é Ana Lívia, eu conheço os seus pais, e é lógico que isso já me motiva e me predispõe a ler alguma coisa que ela escreveu. Nós estamos aqui com uma carta do apóstolo Paulo, e a carta é a carta de Paulo aos irmãos em Éfeso. Esta carta, né, o primeiro versículo, Paulo já disse quem é o autor, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele começa a carta, essa carta que foi escrita por volta do ano 62 até o ano 65, escrita quando Paulo estava na prisão, em Roma, na sua primeira prisão. Essa carta que Paulo, diferente das outras cartas, não trata de um problema e de um assunto relacionado com a vida daquela igreja. Se a gente pegar as outras cartas de Paulo, nós vamos ver que essas cartas têm como finalidade corrigir, resolver algum problema específico, pontual daquela igreja. Pode ser que esse problema também se manifeste em outras igrejas, em outros lugares, mas via de regra, as cartas são escritas para resolver o problema na igreja para onde ele escreveu. Essas cartas, via de regra, também eram circulares, elas eram lidas na cidade e na igreja para onde ela foi escrita, mas era lida também nas igrejas da região, nas igrejas mais próximas, nas cidades próximas, essa carta era lida. Imaginemos que Paulo estivesse escrevendo uma carta para a igreja presbiteriana de São Luís, né? Ele ia tratar de problemas específicos da igreja presbiteriana em São Luís, e é claro, ele não ia escrever gratuitamente, ia escrever porque ele conhecia a igreja, porque ele tinha alguma relação com a igreja, porque ele ouviu falar alguma coisa da igreja, e ele ia escrever para corrigir o problema que ele entendia que havia naquela igreja, ou que foi relatado a ele aquela igreja. No caso da carta de Paulo aos irmãos em Éfeso, não há um problema. Paulo não está corrigindo um problema, mas Paulo, nessa carta, ele trata de assuntos gerais referentes ao corpo de Cristo, à sua igreja, e nos primeiros 3 capítulos ele trata as questões teológicas de forma mais profunda, e os 3 últimos capítulos ele fala, né, ele aplica aquilo que ele falou nos 3 primeiros capítulos. Quem é Paulo? Né, já que é importante saber ou ter informação sobre o autor. Quem é Paulo? De si mesmo, ele diz que ele é apóstolo, não é isso mesmo? O que era um apóstolo? Apóstolo era alguém chamado por Deus e enviado para disseminar o evangelho, pregar o evangelho em lugares onde o evangelho não tinha chegado ainda. O apóstolo foram os homens que Jesus escolheu entre os discípulos e deu para eles uma delegação, uma nomeação específica para plantar a igreja. Hoje em dia, ouve-se falar de homens que se dizem apóstolos,
que são nomeados apóstolos ou que se autonomeiam apóstolos. E esses apóstolos, eles são, digamos, uma esquisitice para o que a Bíblia diz sobre apóstolo. Porque uma das características principais dos apóstolos é que eles andaram com Jesus. Nós vamos ver que quando um dos apóstolos, porque traiu a Cristo e se enforcou, né? O Judas, a igreja resolve escolher um outro que o substitua, que entre no rol de apóstolos. E uma das características exigidas lá é que fosse alguém que tivesse andado com Jesus. Então, apóstolo no sentido bíblico é alguém que andou com Jesus. A gente pode ter pessoas que tenham dons semelhantes ou tal qual os apóstolos tiveram, alguém que possa ser chamado para plantar o evangelho, plantar a igreja do Senhor Jesus em lugares onde a igreja não chegou ainda, onde não há igrejas evangélicas, mas apóstolo no sentido que a Bíblia coloca, nós não temos hoje. Porque uma das características principais era, quando eles resolveram escolher um outro para substituir o Judas, a primeira exigência era que teria que ser alguém que andou com Jesus. Paulo fala, portanto, que ele é apóstolo. E alguém poderia dizer, mas, pastor, quando o senhor diz isto, o Senhor está excluindo o apóstolo Paulo. Porque Paulo não andou com Jesus. Paulo não foi dos seus discípulos, não esteve com ele. Mas Paulo, em defesa de si mesmo, quando acusado por alguns de não ser apóstolo, quando alguns irmãos, primeiro, por exemplo, em Coríntios, por exemplo, em Gálatas, né, questionam o seu dom apostólico, ou o seu chamado apostólico, Paulo fala de si mesmo, que Cristo apareceu para ele como um abortivo, como um aborto, fora do normal, né, que ele também viu a Cristo, que ele também esteve com Cristo, não como os outros estiveram, andando com Cristo como os outros andaram, mas que Cristo apareceu para ele e o comissionou e o delegou para fazer o que ele fazia, né, e o enviou para ser apóstolo dos gentios, inclusive, e isso gerava no coração dos judeus uma ira muito grande, né, e eles tinham vontade de esganar e de matar a Paulo, quando Paulo se dizia apóstolo dos gentios, ou alguém enviado para falar aos gentios, porque eles não entendiam que o evangelho e que a salvação deveria alcançar alguém mais além dos próprios judeus. Portanto, esse Paulo, esse apóstolo, é alguém que foi chamado por Deus, que esteve com Jesus, foi convidado por ele, foi chamado por ele e enviado para pregar o evangelho. Mas o que mais a gente poderia dizer do apóstolo Paulo, né, chamado de apóstolo dos gentios? O que mais poderia se falar sobre ele? E eu queria, nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, dizer o seguinte: Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém e esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado em Bereia, chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio avassalador ao dirigir-se a Roma e foi picado por uma cobra em Malta. Já tinha sido castigado 3 vezes com varas pelos romanos e recebido 195 açoites dos judeus. Este agora velho apóstolo Paulo é quem escreve essa carta. Mas esse homem que tanto fez e que é considerado o maior personagem do cristianismo depois do próprio Cristo,
esse homem, a Bíblia fala sobre ele, que ele, antes de converter-se, ele foi perseguidor da igreja. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo recebendo uma carta, recebendo a autoridade dos judeus para entrar nas casas de judeus, prendê-los, amarrá-los e levá-los presos e jogá-los em prisões, nos mais diversas cidades. Paulo foi perseguidor do evangelho, e disse dele a escritura que quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava ali, e aos pés dele foi jogada a roupa de Estevão. Paulo, portanto, é alguém que, antes de ser esse homem que aprendeu o que era dar a vida por Cristo Jesus, e que se diz prisioneiro não de Roma, mas prisioneiro de Cristo, esse homem foi um inimigo feroz e tenaz da própria igreja. E a gente vê que o encontro de Paulo com Cristo muda a sua vida de tal maneira e de tal forma, de uma forma tão radical e tão extraordinária, que esse homem agora está disposto a morrer pelo evangelho e não desiste de Cristo Jesus, a despeito do duro sofrimento e da perseguição que ele sofre de dentro e de fora da própria igreja. E eu estou trazendo isso à memória dos irmãos para nos lembrarmos que às vezes pode ser que o perseguidor do evangelho hoje, que o inimigo do evangelho hoje, que aquela pessoa que na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento, é um perseguidor do evangelho, é um inimigo declarado do evangelho, pode se tornar, se Deus quiser, e se o evangelho entrar no seu coração, e se ele for alcançado por Cristo Jesus e pela sua palavra, pode se tornar não só um ardoroso defensor do evangelho, mas alguém capaz de morrer pelo evangelho e uma bênção no reino de Deus. De maneira que não devemos fazer orações imprecatórias para aqueles que são inimigos do evangelho. Não devemos orar para que Deus os castigue, para que a mão de Deus seja sobre eles, para que eles morram. Não devemos desejar o mal para essas pessoas, mas ao contrário, quanto mais inimigo do evangelho for, quanto mais endurecido o coração, quanto mais adversário for da verdade bíblica, mais devemos orar por essas pessoas, para que elas sejam alcançadas por essa verdade, e para que essa verdade mude a vida e a história delas, para que essas pessoas, anteriormente ferrôneos inimigos do evangelho, se tornem pregadores e pregoeiros da verdade bíblica, a ponto de dar a vida por aquilo, por aquele que os salvou do pecado. O apóstolo Paulo é alguém assim, outrora inimigo, hoje, quando escreve a carta, é claro, um ardoroso pregador do evangelho. Que Deus levante na nossa geração homens e mulheres assim, que nós entendamos que as pessoas precisam ouvir o evangelho, e que quando encontrarmos alguém resistente, coração endurecido, petrificado, alguém que seja averso ao evangelho, à palavra de Deus, que nós possamos nos colocar de joelhos diante de Deus pela vida dessa pessoa, orar por ela, clamar para que Deus faça a obra na vida daquela pessoa, e entendermos que não há ninguém que não possa ser alcançado e transformado pelo poder do evangelho. Porque às vezes nós desistimos das pessoas, achamos que não há jeito para elas, que elas não poderão se converter, que morrerão inimigas do evangelho, quando na verdade, quando Deus escolhe alguém para a salvação, no tempo certo, Ele o alcança com o poder da palavra e muda a vida e a história daquela pessoa. Talvez também você que está me ouvindo hoje à noite, não seja ainda um pregador inflamado do evangelho, alguém que ama o evangelho a ponto de dar a vida por ele. Talvez você não seja ainda um membro da igreja comprometido, apaixonado, envolvido com o reino de Deus, seja alguém, um crente que está meio aí descomprometido, não tão envolvido como deveria, desobediente, alguém que, conhecendo a verdade, anda por outros caminhos, trilham caminhos diversos ao caminho que a palavra de Deus exige de você. Talvez você seja alguém
né, que conhecendo o Evangelho e sabendo que Cristo é o Senhor, não está ainda, não se rendeu completamente a Ele ainda, o seu coração, né, se inclina para fazer coisas que desagradam a Deus, você busca encontrar prazer em outros lugares e outros caminhos. Mas eu quero dizer para você que Deus pode mudar a sua vida e a sua história e fazer de você uma pessoa nova, diferente, comprometida com Ele, uma bênção no reino de Deus. Porque foi assim com Paulo. Amém? Conhecendo o autor, ele ainda diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo nos dá uma outra informação aqui. Ele não só diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo, mas ele diz que o é pela vontade de Deus. Eu queria, no tocante a isso, a essa afirmação de Paulo, lembrá-los que nem todas as pessoas chamadas naquela época foram chamados para apóstolo. Por exemplo, o texto bíblico diz que quando Jesus foi assunto aos céus, estavam entre eles ali mais ou menos 500 pessoas. E desses 500, 12 foram chamados, tinham sido chamados para apóstolos. Mas é claro, outros exerceram outras funções e outras atividades na igreja. Nem todos são chamados para ser apóstolo. O importante é que você entenda e compreenda qual é o chamado de Deus para a sua vida. Que você entenda que ninguém está no reino por acaso. Que não há a ideia de alguém estar no reino de Deus sem função, sem compromisso. Que você foi chamado apenas para ser salvo e para a salvação. Mas que enquanto estiver aqui, você não tem e não precisa ter nenhum outro comprometimento com o reino. É preciso entender que a Bíblia diz que todos nós, chamados por Cristo, recebemos dons espirituais no momento da nossa conversão, e que esses dons são dons para o serviço no reino. Todos nós fomos chamados para exercer ministério na igreja. E na verdade, quando a gente fala de ministros do Evangelho, por exemplo, o que é um ministro? Na Bíblia, a ideia de ministro é a ideia de servo, de alguém que é chamado para servir. Então, Paulo está dizendo de si mesmo que ele era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Não é isso que o texto diz? Pela vontade de Deus. A gente precisa entender que, assim como Paulo, nós somos ministros de Deus, chamados para servir a igreja do Senhor Jesus, de acordo com a vontade de Deus. E eu preciso compreender e entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já pensou sobre isso? Porque com certeza não é que você, a vontade de Deus para a sua vida não é que você passe a sua vida assentado no banco da igreja, que você seja um membro da igreja, que venha à igreja de vez em quando, ou que venha todos os domingos, mas que não assuma nenhum compromisso com o reino de Deus, que você não se sinta responsável pela pregação do Evangelho, que você não se sinta testemunha do Evangelho, que você não se sinta embaixador do Evangelho, que você não olhe a igreja como um espaço e um lugar onde você é chamado para servir. Onde você vai servir, o Espírito de Deus vai falar com você. Mas a vontade de Deus para você, eu tenho certeza absoluta, é que você sirva ao Senhor Jesus, servindo a sua igreja. Paulo diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo entendia que ele não se chamou, ele não se escolheu. Eu tinha no seminário um professor e pastor também, que ele costumava brincar quando estava dando aula, e ele às vezes parava para
ministrar e dar puxões de orelhas, e ele dizia: olha, quem é chamado suporta o ministério. Você precisa definir, saber se você foi chamado ou se você ouviu um assovio na rua e achou que estava sendo chamado, achou que era com você. Porque quem é chamado suporta as agruras do ministério. A gente precisa entender que ninguém se chama a si mesmo, porque ninguém salva-se a si mesmo. O chamado é o chamado de Deus. Ninguém pode se autonomear apóstolo, autonomear pastor, e a gente encontra por aí muita gente que se autonomeia pastor, que se autoconsagra pastor, né, que se autonomeia bispo, que se autonomeia apóstolo, né, mas o que Paulo está ensinando para nós aqui é que o chamado é de Deus, e é Deus que credencia aqueles a quem Ele chama. Agora, Paulo diz: ora, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Eu quero primeiro destacar a palavra santo, hagios, no grego, né? Se a gente olhar para o Velho Testamento, para a gente entender o que é santo, a palavra santo, primeiro porque você não pode pensar que santo tem a ver com o conceito de santo que a gente tem hoje em dia. Esse dia lá na Cuxá, conversando com algumas mulheres lá, e aí uma delas falou, a gente estava conversando, brincando, ela disse: não, fulana é tão santa, fulana não apronta nada, ela é tão santa que se colocar ela no altar, ela vai se transformar em gesso, né? Vai virar gesso. Santidade não tem a ver com isto, o que a gente entende ser santo hoje em dia, né? E a gente pode definir santidade, pode entender santidade a partir do que a gente vê no Velho Testamento. Por exemplo, no Velho Testamento, o tabernáculo era santo, não era? Os utensílios do tabernáculo eram santos. A arca era santa, e por isso ninguém podia tocar na arca, a não ser aqueles que se dizia que poderia tocar. O sábado era santo. Olhando isso, só o que eu falei para vocês aqui, o que é que a gente depreende disso que a gente está ouvindo aqui? Que santo era aquilo que era separado para o Senhor, para o serviço do Senhor. Portanto, quando Paulo diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, Paulo está dizendo o quê? Aos que estão separados para Deus em Éfeso. Paulo não está necessariamente dizendo que está escrevendo para gente perfeita, que não habitava neste mundo, que não tinha pecados, mas ele está dizendo que a sua carta estava sendo escrita para pessoas que foram separadas para Deus, por Deus e para Deus na cidade de Éfeso. É isso que Paulo está dizendo. Quando a gente fala de santidade também, a teologia sistemática vai nos dizer que santidade, ela pode ser posicional, estar em Cristo, né? Quando alguém está em Cristo, essa santidade é santidade posicional, ou seja, está separado por Deus, é santo em Cristo Jesus. Ela pode ser não só a santidade posicional, mas aquela santidade prática, né? Que é progressiva. A Bíblia diz que nós nos tornamos santos cada dia, mas nós somos chamados para viver em santidade. A Bíblia diz que eu preciso abandonar o pecado, né? E a Bíblia diz que eu preciso confessar os meus pecados todos os dias, largar o pecado. Eu sou um homem pecador, e como um homem pecador, muitas vezes eu descubro ainda, né, mesmo com a minha idade, pecados que eu não tinha consciência que tinha ainda, ou que eu não tinha antes e que eu passo a ter. E eu preciso deixar esses pecados. Eu devo viver em santidade, buscar dia a dia a me tornar uma pessoa cada dia mais santa. Mas também fala de santidade final, que é aquela que nós vamos obter quando nós estivermos nos céus. Lá nos céus não entrará pecado e não entrará
ninguém que ainda tenha a prática do pecado. Nos céus, nós seremos santos no sentido exato da palavra, né? Santo, sem pecados e sem cometer pecados. Porque agora, nós não só cometemos pecado, mas nós temos inclinação para pecar. Vamos pensar no homem antes da queda, antes de Gênesis capítulo 3. Adão era santo, e santo no sentido que nós não conhecemos na nossa experiência, porque não só ele não tinha pecado, mas ele não conhecia o pecado, ele não havia no seu coração inclinação para o pecado, ele não podia até aquele momento ser tentado, né, internamente pelo pecado. Ele foi tentado, Adão e Eva foram tentados externamente, mas internamente não, porque eles não tinham desejos de pecar, porque eles não conheciam o pecado ainda. Por isso há quem diga que quando o texto fala que eles conheceriam o bem e o mal, a ideia que se eles comessem do fruto da árvore, conheceriam o bem e o mal, a ideia que está implícita ali é que em conhecer significava experimentar a desobediência, e o mal estaria na desobediência, na desobediência, que eles passariam a vivenciar aquilo. Eles sabiam que existia a possibilidade da desobediência, mas eles não tinham experimentado ainda, e eles passam a experimentar quando eles desobedecem e sofrem a sua consequência. Paulo escreve para os irmãos nesta igreja e os chama de santos que estão em Éfeso. E eu queria dar para vocês algumas informações sobre a cidade de Éfeso, né? A cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor e a maior metrópole da Ásia. Abrangia uma extensa área, melhor dizendo, e a sua população era superior a 300 mil habitantes. Ela era o centro do culto de Diana, a deusa da fertilidade, cujo templo, localizado a cerca de 1.600 metros da cidade, era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo e constituía o principal motivo de orgulho para Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade extremamente idólatra. Diana era uma das deusas mais conhecidas e veneradas daquela época. Ela era considerada a deusa da fertilidade. Éfeso era uma cidade que tinha prostitutas cultuais. Ser santo em Éfeso não era uma tarefa fácil. Paulo o chama de santo não porque eles viviam num lugar onde não era possível pecar, mas eles viviam numa cidade onde havia idolatria, onde o pecado era algo aceitável, comum, né? Não era considerado mau caratismo, por exemplo, um homem ir no templo e ter relações com uma prostituta cultual. Isso era considerado normal naquela época. E esses irmãos são chamados de santos, habitando na cidade de Éfeso. E eu quero trazer isso para nós, para a nossa realidade. Porque assim como eles em Éfeso, nós temos o compromisso e o dever, não só de sermos santos porque somos separados para Cristo, mas de vivermos em santidade, rejeitando o pecado, abandonando o pecado, resistindo ao pecado, lutando contra ele. Nós somos chamados para sermos santos na cidade de São Luís, no mundo que nós vivemos hoje, com todas as suas mazelas, com todos os seus pecados, com toda a sua imoralidade. Esse mundo que chama de certo o errado e de errado o certo, é neste mundo que nós precisamos marcar a nossa presença com a vida santa. E é preciso entender que nós precisamos ter santidade
no dia a dia. As pessoas precisam ver em nós que nós somos diferentes, que não somos apenas pessoas que põem uma Bíblia debaixo do braço e vai à igreja. Até porque hoje muita gente nem carrega mais a Bíblia física, né? Mas tem um aplicativo com a Bíblia no seu celular. Não é isso que nos torna diferentes, santos. A santidade precisa ser mostrada no dia a dia. É a honestidade no trabalho, é o caráter libado nas relações interpessoais. Ser santo no mundo como o mundo de hoje é se colocar, por exemplo, contra o racismo que está aí, que graça no nosso meio, e que às vezes as igrejas acham que é um absurdo falar de racismo. O problema não é falar de racismo. A causa é nobre, é justa, é bíblica até. Às vezes, o instrumento que nós usamos para falar sobre o assunto é que é equivocado. As pautas levantadas, ou quem levanta as pautas, e a motivação por trás de quem levanta é que é errado. Mas ter vida santa é ter postura correta, por exemplo, no trabalho, no colega de trabalho, com pessoas, né, que são às vezes alvo de discriminação. É tratar com dignidade, com honestidade a sua diarista, é pagar o salário correto, é não ser uma pessoa que tira do pobre o pouco que ele tem, é reconhecer os direitos da pessoa que trabalha com você. Ser santo hoje é ter postura bíblica nos mais diversos assuntos que a vida exige de nós e fazê-lo por amor a Cristo e para honrar a Cristo. Este mundo precisa de gente que seja santo, que viva uma vida de santidade. Que fale a verdade, que ame a verdade. Porque não adianta clamar aos quatro ventos, ou apontar aos quatro cantos a mentira dos outros, mas mentir, por exemplo, para pessoas que pedem que você ore e você diz que vai orar e não ora. Mentir para pessoas que no supermercado, na rua, no trabalho, lhe pedem alguma ajuda e você diz que não pode. Quando você, ou não tem, quando você tem. Então, assim, a gente precisa entender que nós fomos chamados para vivermos em santidade. Nós não fomos apenas separados por Deus, mas nós precisamos viver de conformidade com os preceitos da palavra de Deus no dia a dia. E isso é vida de santidade. E ele diz, olha, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Nós somos os santos dos nossos dias, os santos que estão em São Luís. Se Paulo escrevesse para nós, ele falaria tudo isso que ele falou aqui e diria aos santos que estão em São Luís. Mas aí ele continua, ele diz, e fiéis em Cristo Jesus. Ele usou primeiro a palavra hagios, que é santo, depois a palavra pistos, né, que é fiel, fidelidade, né? Me lembro que o nosso professor de História e reitor do seminário, o reverendo Francisco Leonardo Chacre, ele gostava muito dessa palavra pistos, e qualquer coisa ele dizia para a gente, pistos, irmãos, pistos, com aquele sotaquezinho dele de holandês, né? E muitas vezes ele chegava na sala e ele não marcava dia de prova, por exemplo. Ele chegava para dar aula, né, e dizia, hoje tem prova. Pega uma folha de papel. A gente pegava a folha de papel, põe seu nome. E ele dizia, eu vou fazer a pergunta e você tem 3 minutos para responder.
Acabou esse tempo, se você não respondeu, vá para a próxima, porque você não vai ter tempo, eu não vou, lhe dar tempo mais. E aí terminava a prova, e ele dizia: Pistosa, irmãos, você vai dizer agora, você vai corrigir a sua prova. Ele dava a resposta, a gente mesmo corrigia, colocava a nota e entregava para ele. Às vezes, ele marcava uma prova, chegava de manhã na aula, primeira aula, ele perguntava: quanto, pega o folha de papel, a gente pegava, põe seu nome, quanto você acha que você ia tirar nessa prova, quanto você merece essa prova? E a gente colocava lá a nota, e ele sempre dizia: Pistosa, irmãos, pistosa, ser fiel, fiel, irmão, fiel. E a gente colocava lá a nota e entregava para ele. E ele olhava aquela nota, e ele conhecia os alunos. E ele sabia que aluno que tirava sempre 7, 8, não ia tirar 10 naquela prova. Então, se o cara colocasse uma nota acima do que ele entendia que aquele aluno conseguia tirar, era chamado para fazer uma prova com ele. E aí, a coisa complicava. Mas às vezes você botava uma nota muito baixa, e ele chamava você, dizia: Ivan, por que você colocou essa nota aqui? Não, professor, eu não estudei o suficiente e tal, tudo bem. Outras vezes, e aconteceu muitas vezes, dele dar uma prova para a gente, porque geralmente ele pedia tudo o que ele dava, a gente não conseguia terminar no tempo, e ele permitia que a gente levasse para o quarto, para terminar no quarto e trazer no outro dia. E ele sempre dizia: Pistosa, irmãos, sejam fiéis, porque ele dizia: se vocês não conseguem ser fiéis aqui, numa prova, numa sala de aula, num seminário, vocês não vão ser fiéis ao Senhor na vida toda. Fidelidade é viver de conformidade com aquilo que você crê, de acordo com as verdades aprendidas do Senhor. É não trair. Ser fiel é não trair. É não trair o Senhor. E como é que eu posso trair o Senhor? Eu traio o Senhor quando eu não vivo de acordo com a verdade bíblica. Eu traio o Senhor quando eu tenho uma vida diferente daquilo que eu prego. O texto diz que aqueles homens, Paulo está escrevendo para uma igreja de santos, que estavam em Éfeso, uma cidade pecadora, e que eram fiéis em Cristo Jesus. Fidelidade em Cristo Jesus é isso que Deus requer de mim e de você. Nós precisamos, na nossa época, mais do que nunca, sermos fiéis a Deus, não trairmos ao nosso Senhor, não abrirmos mão da verdade que nós conhecemos muito bem. Não podemos envergonhar o nosso Senhor. Ser infiel, não ser pistoso, é trair o nosso Senhor, é envergonhar o nosso Senhor. E eu pergunto, e a pergunta fica no ar, será que nós estamos sendo fiéis? O Senhor Jesus diria de nós, como Deus fala sobre Jó, quando fala com o diabo sobre Jó: conheces a Jó? Homem fiel, justo, reto. Será que Deus diria isso de mim? Se o diabo se apresentasse e dissesse, Deus perguntasse para ele: de onde tu vens? Eu venho lá de São Luís, do centro da cidade de São Luís. E ele perguntasse: conheces Ivan? Será que ele diria de mim: homem reto, fiel, justo? Ele diria a mesma coisa de você? Ele faria sobre você a mesma afirmação que ele fez sobre Jó? É isso que eu estou falando, é sobre esse assunto que eu estou falando. Fidelidade é você viver a vida cristã de maneira a não envergonhar o seu Senhor e não trair o seu Senhor. Portanto, quem é que pode ser fiel ao Senhor? Apenas aqueles que são crentes em Cristo Jesus, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ninguém pode ser fiel a Cristo se não foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas todo fiel a Deus é uma pessoa crente. Agora, às vezes, mesmo como crentes, nós derrapamos, pisamos a bola, fazemos coisas erradas, falhamos, traímos o nosso Senhor.
E nós precisamos, humildemente, olhar para a nossa própria vida e vermos o nível de relacionamento que nós temos com Deus e com a sua palavra. Se estamos ou não sendo fiéis ao Senhor, se há fidelidade em nós, ou se nós estamos traindo a Cristo com o nosso comportamento. Quando as pessoas olham para nós, e quando elas nos conhecem, elas dizem: eu quero ser crente como fulano ou ciclano, ou elas dizem: eu quero ser crente, mas não como aquela pessoa. Ou se um dia eu for ser crente, eu não quero ser crente como aquela pessoa, como fulano ou como ciclano. Paulo diz que eles eram santos e fiéis em Cristo Jesus. Aí ele diz: a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Paulo deseja a eles, a graça e a paz da parte de Deus. A paz, na verdade, é resultado da graça, não é? Graça é favor imerecido. Graça é tudo que nós recebemos de Deus sem merecermos. Graça são todas as bênçãos que decorrem da nossa relação com Cristo, decorrem da nossa relação com Deus. E todas essas bênçãos decorrem da relação com Ele, portanto, não são merecidas. É bondade de Deus para conosco. E a paz é resultado desta graça, desta bênção que Deus nos dá gratuitamente. E ele diz: a vós, graça e paz da parte de Deus. E é claro que em Éfeso, a igreja não era, aqueles irmãos não eram benquistos, a vida deles não era tranquila, eles não viviam numa vida sem perseguição, sem oposição. Nós queremos viver um cristianismo sem oposição. Ouvi recentemente um vídeo uma live do reverendo Nicodemos, e ele falando que nós, os crentes, somos muito vitimistas. Qualquer coisa a gente acha que é perseguição, né? E ele conta lá o caso de um crente da igreja dele, que foi mandado embora do trabalho, e ele conhecia o patrão e ligou para aquela pessoa, disse: não, e o crente disse: não, pastor, o senhor sabe, ele não gosta de crente. E ele ligou para aquela pessoa e disse: fulano de tal, você despediu fulano do trabalho? Ele disse: ah, pastor, é o pior funcionário que a gente tem aqui. Passa o dia olhando, vendo, em vez de trabalhar, passa o dia mandando mensagem bíblica para outras pessoas, ouvindo mensagem de pastor. Não, é errado ouvir mensagem de pastor? Não. Mas na hora do trabalho, trabalho é trabalho, não é? E o que é chefe de Estélio? Já imaginou, Ilka, se tu dá para Estélio uma função e tu chega lá, Estélio passa o dia vendo mensagem, mandando mensagem, escrevendo, mandando versículo bíblico, decorando versículo bíblico, ouvindo mensagem de grandes pregadores. Tu vai dizer: Estélio, excelente, que bom, né? Você é um cara crente, é o crente mais crente que eu tenho aqui no trabalho, né? Então, claro que não. E aí Ilka vai chamar a Estélio a atenção e dá um puxão de orelha nele. E a Estélio vai para casa chorando e fala com a mulher dele, com Sheila: ah, porque Ilka não é crente coisa nenhuma. Ilka brigou comigo porque eu estava ouvindo uma mensagem do grande pregador do Evangelho. Ora, mas na hora do trabalho é trabalho. Então, às vezes, a gente tem aqui no Brasil esse negócio desse mimimi todo, dessa reclamação, tudo é perseguição. E eu pessoalmente acho que a igreja brasileira está precisando de perseguição, sim. Eu acho que está na hora da gente começar a sofrer uma perseguição.
para depurar, para purificar. Porque tem muita gente dizendo que é crente, muita gente usando o nome de Jesus, que não tem nada a ver com ele. E um pouco de perseguição vai depurar sim, vai melhorar a qualidade, vai trazer sofrimento, dor, mas muita gente vai abrir mão de dizer que é crente e a gente vai depurar a igreja. A gente não, o Senhor Jesus vai depurar a igreja. Mas a verdade é que hoje em dia tem muita gente reclamando de perseguição, mas na verdade não é perseguição, é porque o comportamento, a atitude, a prática das pessoas contrariam o próprio Evangelho. E Paulo vai dizer que se alguém sofre por conta do Evangelho, deve se alegrar com isso. Agora, se você sofre por fazer o mal, se você sofre por ter um comportamento equivocado, se você não tem paz porque a sua atitude contraria o Evangelho, você não deve reclamar. Mas a paz de Cristo, ela independe das circunstâncias. É possível ter paz em meio à guerra. É possível ter paz em meio à perseguição. É possível ter paz mesmo com todas as circunstâncias contrárias. Porque essa paz é interior. É a paz resultante da comunhão com Deus, da relação com Ele. E quando nós temos relação com Deus, temos paz com Ele, nós temos paz com o mundo todo, com as pessoas, a gente consegue ter paz, né, contra tudo, ou com todos, e com tudo e com todos. O próprio Jesus ensina que a gente deve amar o nosso inimigo. Então eu posso ter paz, inclusive, com aqueles que são meus inimigos. Paulo escreve a essa igreja, e na sua carta, na introdução da sua carta, na saudação inicial, ele diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: da parte de Deus, nosso Pai. Deus não é meu empregado, Deus não é meu executivo, alguém que existe para executar as minhas ordens, para fazer o que eu quero, para atender às minhas manias. Deus é meu Pai, cuida de mim, me ama como ninguém mais pode me amar. Eu confio nele, eu sei que ele não se esquece de mim e que ele não falha jamais. Quando eu tenho algum problema, estou passando por alguma dificuldade, que eu oro e aparentemente a resposta não vem, ou quando a resposta demora-se de vir, eu geralmente digo a Deus: Deus, me dá a graça de entender o que o Senhor quer me ensinar, porque eu sei que não é da vontade do Senhor, não é do propósito do Senhor, que como teu filho, eu passe por situações como esta, a não ser que haja um propósito, haja uma intenção didática da parte do Senhor. Então, como Pai, Ele nos conhece, nos ama e cuida de nós. Ele diz que esse Deus, da parte de quem Ele escreve, Ele é nosso Pai, e Ele escreve também da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar aqui com a palavra Senhor, que significa Kyrios. A palavra Senhor é a palavra para dono, não é? Ele diz que Jesus é o nosso, Deus é o nosso Pai, Jesus é o dono da nossa vida. Nós não temos absolutamente nada, não temos nem a nossa própria vida. A minha vida não me pertence, eu não sou dono da minha vida. Eu acho que a tenho, eu acho que sou dono da minha vida, eu acho que sou dono do meu tempo. Eu me preocupo com as coisas como se eu tivesse domínio sobre elas. Mas tudo, absolutamente tudo pertence a Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor do universo, Ele reina sobre tudo e sobre todos, embora muitos ainda rejeitem o seu domínio e o seu governo. Mas haverá um dia, e a Bíblia diz, que todos haverão de se dobrar diante dele e reconhecê-lo como Senhor. A Bíblia diz que Ele está sentado à direita de Deus Pai e reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Ele é o meu Senhor,
Ele é o dono da minha vida. E muitas vezes a gente brinca com Ele, achando que Ele é um capacho, um brinquedo, alguém cujo nome a gente pode esposar para fazer besteira, quando na verdade Ele é o nosso Senhor. A palavra Kyrios é a palavra para Senhor absoluto, para dono das coisas. E eu já ilustrei isso aqui dessa forma, vou ilustrar de novo. Infelizmente nós temos na nossa história uma mancha, que é a escravidão. E a gente sabe que o dono do escravo, o senhor do escravo, ele era dono do escravo. E ele podia decidir sobre se o escravo viveria ou morreria. Ele poderia vendê-lo, doá-lo. Se ele quisesse arrancar um dos seus olhos, ele arrancava. Deixar com fome, ele deixava. Fazê-lo comer até passar mal, ele podia fazer. Se ele quisesse amarrá-lo num tronco e chicoteá-lo até as suas forças se esvair, ou ele morrer, ele poderia fazer isso. E ninguém reclamava por isso, porque ele era dono, era um patrimônio dele. Jesus não é um senhor como senhor de escravo. Jesus não é um feitor de escravos. Mas ele é dono da nossa vida, ele é senhor da nossa vida. A nossa vida lhe pertence. E nós precisamos entender isso, que nós, quando endurecemos o nosso coração, quando rejeitamos a sua palavra, quando não somos fiéis ao Senhor, quando nós não o amamos como nós deveríamos amá-lo, quando nós não nos comprometemos com o seu reino e com a sua igreja como deveríamos nos comprometer, quando nós somos relapsos no trabalho do Senhor, quando nós não vivemos uma vida de santidade, nós estamos afrontando ao Senhor e dono da nossa vida. Agora eu digo para você, e eu já ouvi isso de outros pastores e de outros líderes: se você resolver brigar com uma outra pessoa igual a você, um outro ser humano, uma outra pessoa, você pode até vencer ou não. Você pode, quando eu digo brigar, você pode usar, estou falando de usar os punhos, né, mas buscar a justiça, você pode vencer ou não. Agora, quando você se faz inimigo de Deus, quem vai te defender? Se eu tiver uma disputa com algum de vocês, eu posso, em algumas circunstâncias, buscar o conselho para resolver. Eu posso buscar, se for uma coisa muito grave, muito séria, da área civil, eu posso buscar o magistrado civil. Não devo, né? Porque eu devo resolver minhas questões aqui. A gente deve, como irmão, resolver, né, de acordo com a palavra de Deus. Mas você pode ter um problema com o seu vizinho e buscar a justiça, não pode? E a justiça vai assegurar o teu direito. Agora, se você se fizer inimigo de Deus, quem vai te defender? Você vai buscar quem para te defender? Quando você afronta Deus, quando você desrespeita Deus, quando você se levanta contra o senhorio de Jesus na sua vida e o afronta com os seus pecados e com a sua vida, quem você vai requerer como advogado? Quem vai advogar a tua causa? Ninguém poderá advogar a nossa causa. Quando nós afrontamos a Deus, nós estamos pela nossa própria conta, porque ninguém pode nos defender quando nós fazemos isso.